que vocês estão aí e estão ó, ligadinhos aqui em Celeste Maria Recebe. A nossa sala de visita é assim, esperando por você e por aquelas pessoinhas especiais que vêm bater aquele papo. Obrigada mesmo, meu querido Brasil. Obrigada por tudo. Hoje nós vamos ter aquela pessoinha que vocês pediram para trazer de volta. Ele fez um sucesso tremendo. Doutor Hernani, ele está aqui. Ele veio, que bom, né? E também vamos ter pagode gostoso. Tudo isso em Celeste Maria Recebe. Um minutinho, não sai daí não, que eu já volto. Bem, gente, eu disse para vocês que ele veio aqui, foi assim, ó, um show, foi uma maravilha. Telefonemas de toda parte do Brasil, perguntando por ele, querendo saber dele. E ele tem outras novidades, que recebeu também e-mail e telefonemas de fora. Ele vai falar para a gente. Eu estou falando do nosso querido amigo, vamos falar assim? Do nosso amigo, do nosso irmão, né, do nosso conselheiro, doutor Hernani Sampaio. Boa noite. Boa noite, Celeste Maria. Boa noite a todos os telespectadores do canal NGT. Isso. E do programa Celeste Maria Recebe, né? Obrigado. E é com alegria muito grande que eu volto aqui, e a alegria maior porque muitos amigos meus, inclusive amigos no exterior, conseguiram, através da internet, ver aquela entrevista que eu falei sobre prevenção do câncer, sobre a relação entre câncer e espiritualidade. Então, eu recebi e-mails, inclusive, de Nova York, onde eu tenho uma grande amiga que é casada com um policial americano e conseguiu, então, mandar um e-mail que eu até passei às mãos do pessoal da produção. Então, isso é uma coisa muito boa, porque todas as vezes que nós passamos informações à população, principalmente à população leiga, à população não médica, não da área da saúde, é uma coisa, é uma missão que nós estamos cumprindo. Que maravilha. E para você ter uma ideia, vários doentes meus, né, agradeceram, né, porque muitos deles tiveram o primeiro contato comigo através de um programa que nós fizemos numa emissora de rádio. Ah, na Bandeirantes? Na Bandeirantes. Na Bandeirantes. Precisa voltar lá, doutor. Voltaremos, lá no nosso com programa, precisa voltar. Com o maior prazer. É isso aí, tem que ir lá, porque as pessoas ficam pedindo e nós temos que dar satisfação do que nós fazemos e das informações que nós levamos para eles lá, para o telespectador. Mas, doutor Hernani, eu sei que o senhor hoje veio com mais novidades para a gente, mais informação, e o senhor diz para mim o seguinte, para nós começarmos a nossa conversa: câncer tem cura? Tem sim. O câncer, hoje, para você ter uma ideia, 70% dos cânceres são curáveis. Agora, para que esse percentual seja obtido, é necessário que se faça um diagnóstico precoce, um diagnóstico num estadiamento baixo, para que nós possamos curar. Então, para você ter uma ideia, todos os cânceres, se forem diagnosticados no estádio inicial, ou seja, no chamado in situ, quando é descoberto através de uma mamografia ou através de um PSA, no caso do câncer de próstata, essa pessoa cura em 100%. Alguns outros cânceres, mesmo em estádio avançado, que nós chamamos estádio 4, ou seja, quando a doença já está disseminada, também é possível curar. Exemplo disso, o coriocarcinoma, que é um câncer que dá na mulher
normalmente pós a gravidez, mesmo quando esse coriocarcinoma está avançado, com metástase à distância, em pulmão, em fígado, etc., essa doente se cura. Como o seminoma. O seminoma é um tumor que dá no testículo, não é? E esse seminoma, mesmo no estádio avançado, ele cura em 100%, porque são tumores originários de células germinativas. E aquelas células germinativas respondem muito bem ao tratamento. Os outros cânceres, não é? Até mesmo o câncer infantil, quando há 20 anos atrás matava mais de 90% das crianças e dos adolescentes, hoje, com os tratamentos que nós temos, seja ele quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, imunoterapia, hoje 70% das nossas crianças com câncer se curam. Na vez anterior, eu falei muito sobre que nós temos a obrigação de tratar não o câncer, mas tratar a pessoa que está com câncer. Certo. Porque na nossa visão, nós temos que tratar o doente e não a doença, porque o doente é corpo, alma e espírito. Por isso que eu falo sempre, nós temos que fazer o tratamento holístico, no sentido de a gente promover ao doente a cura o mais rápido possível. Ou seja, se o doente tem fé, ele aciona a sua imunidade e ele vai se curar. Então, o doente ele auxilia o médico, auxilia a eficácia dos medicamentos empregados ou do procedimento terapêutico empregado, e esse paciente vai se curar. Eu falei aqui que eu tenho 1.300 casos de câncer tratados, curados e documentados. E eu mostrei até uma fotografia, que na próxima vez eu vou trazer outras, dessa senhora que teve um câncer de mama. Nós vemos aí ela com esse tumor enorme na mama, não é? E algum tempo depois esse tumor praticamente curado, ou seja, totalmente curado. Por quê? Porque a doente fez um tratamento com quimioterapia antineoplásica, fez um tratamento com radioterapia, fez um tratamento com hormonioterapia. Então, o que acontece? Essa paciente se curou, mas ela, para atingir esse índice de curabilidade, esse percentual tão alto, essa forma maravilhosa de cura, ela se autoajudou. Ela se autoajudou ligando, fazendo com que a sua defesa imunológica melhorasse através do que nós chamamos de psiconeuroimunofisiologia. A psiconeuroimunofisiologia é você acionar a sua mente, através de uma descarga energética que nós temos no sistema límbico e hipotalâmico, é energia essa que nós herdamos de Deus, e no momento que ele fala, eu vou me curar, eu vou me curar, eu vou me curar, ele aciona o sistema neurovegetativo, aciona o sistema imunológico e aciona o sistema endócrino, fazendo com que esses três sistemas funcionando em harmonia leva o doente a uma condição que nós chamamos de homeostase, ou seja, equilíbrio entre o cérebro e os órgãos, entre a mente e a matéria, e entre o nosso espírito e a parte física material que nós temos. Então, para você ter uma ideia, eu tenho pessoalmente 1.300 casos de câncer tratados e curados, muitos deles em estado avançado, como foi o caso que eu mostrei dessa moça agora há pouco, não é? Mas, na realidade, eu não curei esse doente sozinho. Esse doente foi curado porque o doente acreditou no médico, acreditou no remédio. Esse doente soube acionar o Deus que tem dentro de você, através da fé, da oração e da prece. Esse doente soube se tornar merecedor das benesses divinas e se curaram. Então, os 1.300 casos que eu tenho documentado, e hoje nós temos aqui um documento ao vivo. Certo. Eu tenho aqui ao meu lado o Walter Dias, né? Walter Dias Filhos, que é um dos doentes mais antigos do Instituto Nacional do Câncer. O Walter, para você ter uma ideia, ele teve a mesma neoplasia maligna que o Leandro, daquela dupla Leandro e Leonardo, teve alguns anos atrás. Uhum. O Walter acreditou nos remédios, acreditou no tratamento e acreditou em si mesmo. E está aí curado de uma doença avançada que ele tinha, que era uma neoplasia maligna de timo, que foi diagnosticada e tratada inicialmente em 1972. Depois a doença dele voltou em 79, houve a recidiva. Mais uma vez ele tratou, foi nessa ocasião que nós nos conhecemos, e tudo isso que eu estou passando aqui para vocês, eu passei para ele na ocasião. Ele aceitou fazer o tratamento convencional,
com radioterapia e com cirurgia, mas aceitou também fazer o tratamento que Jesus ensinou, ou seja, a fé vai te curar. E está aí o Walter, que está curado de um tumor, que era um tumor muito grave, e tem exatamente, foi em 72, né? Já estamos caminhando para o ano que vem para 40 anos de cura. Então o Walter, ele chegou no hospital para morrer. Ele foi encaminhado para o hospital pelo médico dele da ocasião, não é? Só para fazer um tratamento paliativo, sintomático, higiênico, e esperar pelo desenlace final. Mas ele foi agraciado, né, com os ensinamentos que nós passamos para ele, com os ensinamentos que Jesus passou para ele, não é? Acreditou no tratamento e está curado há 41 anos. O ano que vem, há 39 anos, curado de um câncer que, infelizmente, algum tempo atrás, levou dessa vida o cantor Leandro, da dupla Leandro e Leonardo. Ô, Walter, querido, boa noite. Boa noite. Você está bom, meu amor? Estou ótimo. Está ótimo, isso aqui. Walter, como é que você descobriu o seu câncer? Você descobriu como? Eu descobri quando meu pai faliu e eu fui trabalhar na Associação Brasileira de Imprensa, né? Através do exame do exame de raio-x, né? E do exame de sangue, né? Que até então eu não precisava trabalhar, né? E eu me lembro que eu jogava a bola e eu desmaiava. Meus colegas me levavam, quando eu acordava, estava no Salgado Filho. Mas nunca fiz um exame geral. Só vim fazer a primeira vez quando eu fui trabalhar na Associação Brasileira de Imprensa, que meu pai tinha um... Aí que você descobriu. Aí que eu fui obrigado a fazer esse exame, de praxe, né? E foi o que eu descobri, que eu tinha esse problema. Aí o médico falou que, na época, o doutor Murilo Belchior, que foi médico da Faculdade Nacional de Medicina, que hoje em dia é Universidade Federal do Rio de Janeiro, Certo. ele falou, e o radiologista falecido, doutor Sampaio Leitão, que ele já tinha batido mais de 40 mil raio-x. Ele achava que a partir desse mundo nunca ia bater um raio-x igual o meu, né? Então ele ficou surpreso, né, de bater um raio-x igual o meu, né? E aí ele me levou para o doutor Murilo, né? Pegar uma orientação do doutor Murilo, né? E o doutor Murilo tinha um amigo que era diretor do Hospital Silvestre, né? E é um grande cirurgião, na época era considerado o doutor Zidomar Dosch, um dos 20 melhores cirurgiões aqui do Rio, né? E ele mandou falar com ele lá em Santa Teresa. E eu falei com o doutor Zidomar e ele falou, de fato você tem um câncer raríssimo, que eu já fiz 8 mil cirurgias, nunca operei um caso igual ao seu. Ele fez uma cortesia para mim, aí me apresentou a esposa dele, dona Cibe, né? E disse assim, ela é minha esposa e minha secretária, vê semana que vem se tem um horário para ele, para operá-lo. Mas ele achava que ia operar só o timo, né? E acabou quando ele abriu, para surpresa dele, o meu timo já estava invadindo um pulmão, né? Eu tive que tirar uma parte do pulmão. Que loucura! E eu não sabia, até então eu sentia só falta de ar, mas não sabia porque eu chegava no Salgado Filho, me dava uma injeção, eu acordava, mandava eu ir para casa. Nunca fiz um exame. Quer dizer, você tinha todo o Eu já câncer, tinha um problema. O câncer vamos falar, falando como leigo, já tinha andado. E eu não Ele sabia. já tinha enraizado. E eu não sabia, E né? você não sabia. Graças a Deus que meu pai tinha o redator do Jornal Diário Notícia, né? Que hoje em dia está extinto, era muito amigo do meu pai, e ele arrumou esse emprego para mim lá na BI. Ele era diretor da BI, né? E foi lá que eu descobri que se eu demoro, o médico até o doutor Tomar falou, mais 2 anos, eu já tinha ido embora, né? Agora me conta como é que foi você, quando conheceu o doutor Hernani. Aí, mas você primeiro, você fez o teu tratamento, fez a operação, tudo direitinho. Mas você vai me contar isso daqui a pouquinho. Tá, daqui a pouco. Eu só quero dizer para vocês o seguinte, eu sempre que eu puder, eu vou trazer o doutor Hernani para cá para ajudar você. Você que às vezes está aí em casa, triste, pensando, estou com câncer, estou no final. Não está, não. Não está, não. Põe a sua fé para funcionar. Exercite a sua fé.
É isso que o doutor Hernani está falando, e nós vamos trazê-lo para estar sempre nos ajudando, mostrando para a gente o caminho, gente. Como o Walter fez. Você vê, o Walter já estava todo, bem dizer, todo, já contaminado. E, no entanto, está aí, esse homem bonitão. Um minutinho só, não sai daí não, que nós voltamos com esse papo que eu sei que você está gostando. Nova DFL, fabricando qualidade. Bem, Walter, agora eu vou te chamar Valtão, Valtão. Me diz, como foi que você conheceu o doutor Hernani? Conta para mim. Em 79, eu tive uma recaída, né? Aí voltei ao Silvestre, o doutor Zidomar, que me operou da primeira vez, ficou meu amigo, né? Aí me tornei até adventista, né, lá, que eu estou adventista. Nós estamos no mundo inteiro, 300 hospitais. E aí, voltando ao doutor Zidomar, naquela época ainda não existia aparelho de tomografia, nem ressonância, nem sonhava em inventar esse aparelho. Aí um médico de lá, ele falou, ele trabalhava, prestava serviço ao Silvestre, ele me contou, ele me indicou ir para o hospital do INCA para procurar um médico que foi o pioneiro que trouxe um aparelho chamado cobaltoterapia aqui para o Brasil. Falecido doutor Zolando Machado, que eu tive o prazer de conhecê-lo, né? E o aparelho era novo, né? Era o único aparelho que tinha aqui no Brasil, né? E eu fui encaminhado lá para o doutor Zolando, e depois o doutor Zolando falou que eu devia ser acompanhado, eu fiz cobaltoterapia, e eu devia ser acompanhado por um oncologista clínico. Aí foi quando ele me recomendou, doutor Hernani, que depois de Deus foi que me ajudou. Que maravilha, passou gente. Esses ensinamentos que ele tem, né? E agora eu me ajudei assim, que eu nunca fumei, nunca bebi, mesmo antes disso, né? E isso me ajudou muito, né? Aí depois eu conheci o doutor Hernani, ele passou a me orientar. Eu já botava em prática o pensamento positivo, que eu já tinha aprendido lá na BI, né? Que eu li muitos livros, né? Muitos livros. E eu botava em prática isso, e põe em prática até hoje. Agora, eu quero saber do doutor Hernani, como é que ele faz a gente se conscientizar. Doutor Hernani, conta para mim. Ele já disse que, abaixo de Deus, o senhor ensinou como se conscientizar, ver e ter fé. Como é que a gente faz? Primeira coisa, tem que haver uma relação médico-paciente. Essa relação tem que ser uma relação embasada pela verdade. Não é? Eu acho que o médico ele tem que tratar o doente com respeito, com responsabilidade, com seriedade, né? Mas principalmente passando para o doente todas as informações necessárias ao doente a respeito da sua doença. Sim. Há uma frase que eu falo sempre o seguinte: a verdade, tal qual o sol, é capaz de dissipar o mais denso dos densos nevoeiros. Que maravilha. Então, a verdade é fundamental. Quando eu pego um doente, eu jamais minto para ele. Fulano, você tem um câncer. Você tem possibilidade de se curar? Tem. Qual é a sua possibilidade? 30%. Vamos lutar contra essa doença? Vamos. Primeira coisa que tem que colocar na cabeça: doença não é castigo de Deus. Doença é um evento que você estava fadado a ter. Então, o que é que você vai fazer? Você vai acreditar no médico, vai fazer o tratamento preconizado, seja ele radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, ou cirurgia, mas você vai ter fé em si mesmo, ou seja, você vai usar o que nós chamamos de autocura. Porque hoje a ciência já prova. Hoje, se a gente fizer um determinado exame, a gente vai ser capaz de ver a centelha luminosa que sai do nosso tronco cerebral, exatamente onde está o sistema límbico hipotalâmico. Há aquele dispare. Aonde funciona? Esse sistema límbico hipotalâmico está localizado no tronco cerebral, que é uma parte um pouquinho abaixo do cérebro. É aquela parte que liga o sistema nervoso central, aliás, o encéfalo,
a medula óssea. Doutora, é uma ignorante pergunta, não é leiga. É aqui? É exatamente, Na um pouco, nuca? é exatamente na nuca. Na nuca. É, exatamente na nuca. Ah. Então, muito bem, aquele ponto, ele leva uma descarga, essa descarga faz com que a nossa córtex cerebral, que é o cérebro de modo geral, e esse cérebro, então, aciona o sistema neurovegetativo, né, liberando os neuropeptídeos, os neurotransmissores, aciona o sistema imunológico, acionando a produção dos anticorpos e de outros agentes que fazem parte da nossa imunidade, Certo. e aciona também um sistema endócrino através do neuroendócrino. Então, isso vai fazer com que comece a ser produzido dentro de nós alguns tipos de linfócito a mais do que o normal. Por exemplo, nessa fotografia aqui. Essa fotografia, nós vimos aí o seguinte, nós temos aí o chamado linfócito T e o linfócito B que estão em azul. Essas bolinhas menores em azul são linfócitos que são produzidos no nosso organismo quando nós acionamos o nosso sistema límbico hipotalâmico. Certo. Normalmente nós já temos linfócitos, mas existe algum linfócito que vem de uma forma sobressalente, como se viesse ajudar aquela guerra, aquela luta contra aquele câncer. E aí nessa foto, que é uma foto real e uma foto muito interessante, nós vemos essa célula cancerosa em amarelo, uma célula espiculada, uma célula como se fosse um sol, e essa célula ela está prestes a ser atacada por esse linfócito, esses linfócitos. Esses linfócitos, eles vão destruir e engolir, ou fagocitar, ou comer essa célula neoplásica. Então, Em outras palavras, esse doutor, estado... essas bolinhas azuis vão acabar com esse amarelo que está aí. Exatamente. Então, da mesma forma que essas células vão destruir, não só fagocitando, abraçando e estrangulando essa célula, ou soltando algumas substâncias, né, que são produzidas, e essas substâncias elas começam a destruir também a célula neoplásica. Agora, é importante que isso é um tratamento que faz parte ou trabalha junto com o tratamento convencional. Certo. Nós nunca nós temos que usar a nossa... Como nós acionamos o sistema hipotalâmico? Através da fé, através da oração, através do conhecimento, através da verdade. Aquelas pessoas que não acreditam nada, nem em Deus, também podem acionar. Vamos supor, se uma pessoa, olha, eu não acredito em Deus, não acredito em Jesus, não acredito em nada, mas eu acredito em mim mesmo, também ele pode acionar. Ah, certo. Não é? Então, olha, eu estou com câncer, eu mereço viver mais algum tempo, vou vencer esse câncer, embora eu não tenha nenhuma religião, embora não tenha nenhuma filosofia de vida, embora não tenha nenhum método comportamental a exercitar. Então, todos nós podemos exercitar. Quer ver um exemplo disso? Nós temos dentro do nosso corpo as chamadas endorfinas. Essas endorfinas, nós pouco sabemos usar. Se um de nós passarmos por um susto qualquer, um assalto, uma briga, uma confusão, de repente essas nossas endorfinas sobem de tal forma que nós não sentimos dor. Isso quando se pratica futebol é muito comum. Você está jogando futebol, às vezes você leva uma cotovelada, às vezes você quebra ou fissura um osso e não sente a dor. Por quê? Porque as suas endorfinas estão tão altas, né? Porque as endorfinas têm uma atividade antiálgica 10, 20 vezes mais forte que a morfina. Elas estão tão altas que a dor não aparece. Na hora que você para o futebol, ou você sai daquele momento estressante, as suas endorfinas começam a diminuir e a dor começa a aparecer. Então, por exemplo, você veja bem, muita gente fala, o fulano tem dor, sente mais dor à noite do que durante o dia. É porque essas endorfinas, elas funcionam mais à noite do que durante o dia. E, além do mais, nós temos algumas substâncias dentro de nós, que são as nossas cortisonas endógenas, ou seja, são os nossos corticoides produzidos pelo nosso próprio organismo, que funcionam mais, são mais produzidos à noite do que, são mais produzidos durante o dia do que à noite. Então, por isso que normalmente as pessoas que têm reumatismo sentem mais dor à noite, as pessoas que têm câncer sentem mais dor à noite, as pessoas que têm cefaleia, dor de cabeça, sentem mais dor à noite. Então, na realidade, por exemplo, o fakir, ele consegue, através do processo de meditação, de concentração, fazer com que essas endorfinas fiquem lá em cima. Tanto que nós vemos com frequência o fakir passar por cima de brasa, passar por cima de prego e não sentir dor. Então, todos nós somos capazes de acionar o nosso sistema limpotalâmico, fazer com que a nossa imunidade seja acionada através desse processo que é estudado através da ciência chamada psiconeuroimunofisiologia. E todos nós temos capacidade de minimizar
as nossas síndromes dolorosas através também da concentração, através da meditação, através da fé, fazem com que essas dores desapareçam. Por isso, quando eu tenho um doente com câncer, eu falo, fulano, você está com câncer, você vai usar o remédio para o câncer, que é o antiálgico, mas você também tem que se autoajudar. Tipo assim, eu estou com a dor, mas essa dor, se Deus quiser, vai desaparecer. Eu tenho alguns doentes que eu coloco a mão nele e a dor dele desaparece. Por que a dor dele desaparece? Porque na hora que eu ponho a mão, eu apenas sirvo como intermediário entre aquele doente e espiritualidade, entre aquele doente e a sua fé, entre aquele doente e o sistema onde vai produzir dentro do seu corpo essa substância antidolorosa chamada endorfina. Nossa, que maravilha, né, gente? Nós ficaríamos aqui, ó, horas e horas conversando com o doutor Hernani, que dá uma calma na gente e saber, gente, vamos exercitar a fé, não é, doutor? É por isso, Celeste, que o Walter, ele está aqui sadio, tranquilo, mas o Walter ele tem uma confiança tão grande em mim, que se ele tiver uma diarreia, uma dor de cabeça, a primeira coisa que ele faz é pegar o telefone, ligar para mim e ir lá no hospital para eu conversar com ele. Na maioria das vezes a gente consegue. Vai ser comigo também. Agora também, quando eu tinha uma topada que eu der, doutor Hernani. Não, o senhor é nosso. Ah, muito obrigado pela confiança. O senhor é nosso. Doutor, continue, você estava falando. Bem, então o que eu quero dizer é o seguinte, é que todos nós temos que aceitar as doenças da vida, as enfermidades da vida, com resignação. Não com conformação. Conformação é uma coisa. Conformar é você ter um diagnóstico, ter uma notícia e se entregar. Tipo assim, olha, eu estou com câncer, eu vou me entregar, vou me deprimir, vou esperar pela morte. Isso é conformação. Conformação não é uma coisa boa. Você tem que aceitar com resignação. Resignação é o quê? Eu estou com a doença e eu vou lutar contra aquela doença. E se eu não conseguir vencer a doença, pelo menos vou lutar para ter um final de vida com dignidade. Sem sofrimento, sem dores, sem enjoo, sem náusea, sem vômito. Então, a resignação é uma coisa extremamente importante, tanto que tem até uma música antiga, né, que fala mais ou menos assim, sofre a tua dor resignadamente. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, a resignação é um sentimento extremamente importante, mas completamente diferente da conformação. Muita gente chega assim, fulano se conforme com a sua doença. Não é se conformar. Se resigne com a sua doença, mas saiba lutar contra ela. É o que eu falo para meus doentes. Eu falo para meus doentes. Curar às vezes, aliviar sempre, confortar eternamente. Eu tive um caso muito interessante, se eu tiver 2 minutinhos para contar. Eu fui atender um velhinho de 90 anos e o velhinho falou assim, doutor, pelo amor de Deus, cura a minha princesinha. Eu falei, quantos anos tem a sua princesinha? Ele falou, 90 anos. O que é que tem a sua princesinha de 90 anos? Ela está com tumor cerebral. E ele me falou, olha, há 15 dias nós comemoramos 75 anos de casados. E 15 dias depois, veio a notícia que ela estava com câncer cerebral. E havia um monte de médicos em volta dela, prometendo que aquela doente iria se curar, ia se curar, ia voltar a andar, ia voltar a falar outra vez. Eu falei para ele, olha, vamos fazer o seguinte, toda pessoa, da mesma forma que tem o direito de nascer com dignidade, tem o direito de morrer com dignidade. A sua princesinha não vai mais viver tanto tempo. Ela tem no máximo mais uns 15 dias. Mas vamos dar paz para ela, dignidade? Vamos. Então manda todo mundo embora e me deixa tomar conta dela. Então os 15 últimos dias dela foram 15 dias que ela não teve dor, não teve náusea, não teve vômito, não teve dor de cabeça, não teve convulsões e morreu como um passarinho, como um anjo dormindo. E esse velhinho que era apaixonado por essa princesinha, esse velhinho, todos os anos, até algum tempo, ele mandava um cartão de Natal para mim. Doutor, muito obrigado pelos últimos dias de paz que você deu para a minha princesinha. Que maravilha. Doutor, promete que volta. Volto se Deus quiser. Trazendo pra mais mim, casos, nos ensinando e mostrando que tudo, através de Deus, através do Sagrado Coração de Jesus, tem um bom andamento. Muito obrigado, é um prazer enorme. Agradeço muito ao canal NGT, agradeço muito
a todas as pessoas que estão nos vendo hoje, né? Isso. Agradeço a equipe de produção que sempre me recebe com tanto carinho, né? Isso. A todos os funcionários que estão aqui presentes. E para mim é uma alegria muito grande voltar sempre que convidado eu for. Então, não está mais convidado, está intimado. Tá, muito obrigado. Tá bom? Boa noite a todos. Quer falar com o doutor Hernani? O telefone está aí, ó, na sua telinha. Entre em contato com ele. Eu fiquei tão feliz em saber que você que está em casa ficou também tranquilo. Um minutinho só. Não sai daí não, sai daí não. Nós já voltamos. Nova DFL, fabricando qualidade.